Direito processual penal, investigação preliminar. Falando ainda da conclusão do inquérito policial, falamos de suas características e estávamos falando sobre o indiciamento. Vamos falar agora sobre o sujeito passivo. E o sujeito passivo, em regra, pode ser qualquer pessoa, salvo o juiz, nos termos do artigo 33, parágrafo único da Lei Complementar 35, que diz que são prerrogativas do magistrado. No parágrafo único, dizendo que quando no curso da investigação houver indício da prática de crime por parte de magistrado, a autoridade policial, civil ou militar remeterá os respectivos autos ao tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação. Ou ainda, quem tem prerrogativa de função, nos termos dessa petição 3825, em questão de ordem, do STF, que determina que a Polícia Federal não está autorizada a abrir de ofício inquérito policial para apurar a conduta de parlamentares federais ou do próprio presidente da República, no caso do STF, no exercício de competência penal originária do STF. A atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo Dominus Litis, que é o Ministério Público. Nesses dois casos, será encaminhada a documentação à autoridade judicial responsável por força da reserva de jurisdição, sendo, no caso do STF, obrigação do relator determinar a abertura de investigação ou o indiciamento, nos termos do artigo 230-A e B do Regulamento Interno do STF, que diz que ao receber inquérito oriundo de instância inferior, o relator verificará a competência do Supremo Tribunal Federal, recebendo-o no estado em que se encontra. O tribunal não processará a comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República. Portanto, deverá haver autorização do relator para isso. Ou ainda com relação ao Ministério Público, nos termos do artigo 41, inciso 2 e parágrafo único da Lei 8625, que diz que constitui prerrogativa dos membros do Ministério Público no exercício de sua função, além de outras previstas na lei orgânica, não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único desse artigo. E o parágrafo único fala que quando no curso de investigação houver indício da prática de infração penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração. Dessa forma, como lemos, será encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça. Ainda com relação ao sujeito passivo, é importante tomar cuidado quando se tratar de servidor público que esteja envolvido com crimes de lavagem de capitais. Neste caso, o artigo 17d da Lei 9613 determina o afastamento das funções desse funcionário público. No entanto, a doutrina considera esse artigo inconstitucional, e o motivo é por força do artigo 319.6 do CPP, que determina a suspensão do exercício como medida cautelar, e o artigo 319 diz: são medidas cautelares diversas da prisão a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. No entanto, as cautelares são abarcadas pela reserva de jurisdição, nos termos do artigo 282, parágrafo 2º do CPP, que diz que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Observe que todas as solicitações vão ao juízo. Nem mesmo o Ministério Público pode decretar isso. Por isso que a doutrina considera esse artigo como inconstitucional. Ainda falando da conclusão do inquérito, precisamos falar sobre o seu destinatário. E aí temos o destinatário imediato, que é o juiz, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º do CPP, que diz que a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. E o juiz competente encaminhará os autos ao destinatário imediato, que é justamente o titular da ação penal, o Ministério Público.
E aí é preciso prestar atenção, porquanto o artigo 3º da Resolução 63 do Conselho de Justiça Federal suprime essa etapa para a Polícia Federal, salvo se houver necessidade, determinando a remessa direta ao Ministério Público sem a necessária remessa ao juiz competente. No entanto, esse tema é um pouco controverso, sendo que o STF não aceita essa postura por ter uma posição mais positivista, alicerçada justamente no parágrafo 2º do artigo 10 do CPP. Já o STJ aceita essa postura, conquanto que haja autorização do juízo competente, baseado no ativismo judicial e em alguns princípios, como por exemplo da celeridade. Dessa forma, em caso de provas, é preciso ficar atento em relação a essa situação.